Olá a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso estudo sobre escatologia. E esse já é o terceiro vídeo assim que estaremos colocando para os irmãos estarem aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus no que diz respeito assim aos assuntos das últimas coisas, das coisas futuras. Desde já agradeço a todos pelo empenho aí no aprendizado, no desejo de realmente estar assistindo os vídeos. Como eu disse, eu procurarei fazer vídeos curtos para que não fiquem muito cansativos e a gente possa ter até um modo de pesquisar depois mais fácil, tá bom? Então sejam todos bem-vindos aí os irmãos lá do grupo RH Teologia do WhatsApp, a vocês do YouTube, a todos quantos tiverem acesso a esse vídeo, que seja realmente algo produtivo para todos nós, tá bom? Nós vamos aqui na terceira aula falar sobre o dispensacionalismo e o aliancismo. Há essas duas correntes, esses dois pensamentos no que diz respeito ao trato de Deus assim com o seu povo, e isso vai refletir lá na doutrina das últimas coisas, lá na escatologia, ok? Então, o dispensacionalismo e o aliancismo são dois sistemas teológicos diferentes, tá? Eles vão interpretar a história bíblica da relação de Deus com a humanidade de forma diferente. E é por isso que nós vamos observar, então, as principais diferenças entre eles, tá certo? Primeiramente, nós vamos começar com o dispensacionalismo. Quanto à sua definição, o dispensacionalismo vai enfatizar diferentes dispensações, ok? Isso, de uma forma mais precisa, 7 dispensações. O que são dispensações? São períodos de tempo na história bíblica onde Deus se relaciona com a humanidade. E da forma como Deus se relaciona com a humanidade, em cada uma dessas dispensações vão ser regimes diferentes de administração e governo de Deus. Tá bom? Na nossa próxima aula, se o Senhor permitir, na próxima sexta, nós estaremos assim trazendo para os irmãos um estudo sobre essas 7 dispensações, um resumo bem claro sobre essas 7 dispensações, tá bom? Quanto à sua estrutura, geralmente os dispensacionalistas dividem a história bíblica em 7, tá? São 7 dispensações que são inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e reino. Reino milenar, como alguns gostam assim de enfatizar, tá certo? Então são 7 dispensações. Quanto à questão de Israel e igreja, que nós tratamos na última aula, no último vídeo, nós observamos que o dispensacionalismo ele faz uma clara distinção. Ele diferencia muito a Israel e a igreja, tá certo? Eles acreditam que as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento vão ser cumpridas ainda, mas quando? Lá no milênio, serão cumpridas de uma forma literal. Quanto à questão da interpretação bíblica, os dispensacionalistas têm a tendência de interpretar a Bíblia de forma literal, principalmente as profecias do Antigo Testamento. Quanto à escatologia, eles são pré-milenaristas, geralmente creem no arrebatamento pré-tribulacional da igreja, seguido então por um período de tribulação e o retorno físico de Cristo para reinar por 1000 anos, que é o milênio. Quando nós falamos pré-milenaristas, é que Cristo vai vir antes do milênio, tá certo? E pré-tribulacionista também. Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja antes da tribulação. Quanto à questão da teologia do pacto ou do aliancismo, vamos observar que há uma diferença muito grande para o pensamento dispensacionalista, ok? Observem só quanto à questão da definição. O aliancismo enfatiza a continuidade da relação de Deus com a humanidade através de uma série de pactos ou alianças, que são vistos como expressões de uma única aliança da graça. Então a teologia do pacto é basicamente isso. Ela é baseada na teoria de que Deus tem apenas um pacto com os homens, ou seja, uma aliança, né? E apenas um povo, representados ali pelos santos do Velho e do Novo Testamento. Um povo, uma igreja e um plano para todos. E eles vão então falar que Israel é a mesma coisa que a igreja, vão dizer que a igreja é a continuação de Israel, por isso Deus tem apenas um plano, um pacto, uma aliança com esse povo. Então, esse pensamento, irmãos, vai exigir que nós estejamos defendendo uma teologia que realmente não vai abranger ali aspecto literal na questão das profecias, certo? Então vai fazer com que a gente fique ali com um nó na cabeça.
com o pensamento, será que isso aqui é realmente literal ou figurado, sentido figurado? Então, vai realmente interferir na nossa escatologia. Quanto à estrutura, geralmente eles identificam duas ou três alianças principais. A aliança das obras, feita ali antes da queda com Adão, só que o que aconteceu? Em nome da humanidade, Deus trabalhou ali com Adão e tudo, na aliança temporal das obras, e Adão ele quebrou essa aliança, resultando então ali no pecado e na morte. Também tem ali a aliança da graça, que veio após a queda. Nessa aliança da graça, feita justamente ali por meio de Cristo para a salvação do povo de Deus, aí sim começou a se desenvolver no decorrer do tempo, por meio diferentes de pactos, alguns tipos de aliança, alguns tipos de forma com que Deus começou a tratar ali alguns homens. E muitos desses pactos carregam o nome ali de alguns personagens da palavra de Deus, ok? E tem também ali a aliança da redenção que aconteceu na eternidade passada entre o pai e o filho quando eles entraram em um acordo, ok? E quanto a Israel e igreja, nós já observamos essa diferença na última aula, mas o aliancismo vê a igreja como a continuidade do verdadeiro Israel espiritual. As promessas do Antigo Testamento a Israel são aplicadas espiritualmente para a igreja, segundo o pensamento aliancista, ok? Quanto à interpretação bíblica, eles são, irmãos, mais propensos a interpretar a Bíblia de uma forma tipológica e simbólica, principalmente no que diz respeito às profecias. E então, esse pensamento que começou ali já no período da Reforma, e começou na realidade lá com Agostinho, um dos pais da igreja, esse pensamento figurado da interpretação bíblica, faz com que as pessoas tropecem, principalmente no que diz respeito às profecias bíblicas aplicadas à escatologia, ok? E falando da escatologia, o pensamento aliancista é um pensamento variado, mas muitas vezes são amilenaristas, ou seja, amilenistas, eles não acreditam no milênio literal. Lá em Apocalipse é enfatizado por 1000 anos, sempre repetindo ali a ideia de que haverá 1000 anos literal. E geralmente quem é aliancista, eles não acreditam no milênio literal, eles acham que nós estamos vivendo já um milênio. Ou então eles são pós-milenaristas, ou seja, Jesus vai voltar só após o milênio, aqueles que acreditam no milênio, tá? Então eles acreditam que o reino de Cristo está hoje sendo aqui neste mundo algo realmente que se cumpre nessa questão do milênio, tá certo? Quanto à teologia do pacto, eles enfatizam aí a continuidade e a unidade da redenção através das alianças, sempre focando a questão das alianças, vendo então todas as dispensações da história bíblica como parte do cumprimento progressivo da aliança da graça. Agora, irmãos, nós vamos observar o resumo de tudo isso que nós falamos até aqui. Começando aqui com a estrutura. O dispensacionalismo, ele organiza a história em diferentes dispensações, mais precisamente 7. Já o aliancismo vê a história através da continuidade das alianças. Israel e a igreja. O dispensacionalismo ele faz uma clara distinção entre Israel e igreja. Diferença. Já o aliancismo vê a igreja como o verdadeiro Israel espiritual. Quanto à interpretação bíblica, o dispensacionalismo tende a ser mais literal. Já o aliancismo usa mais a interpretação tipológica. Na escatologia, o dispensacionalismo é geralmente pré-milenarista. Já o aliancismo ele pode ser amilenarista ou pós-milenarista. E na teologia do pacto, o dispensacionalismo não se centra em pactos. Já o aliancismo é construído em torno da teologia dos pactos. Certo, meus irmãos? Então essas são as principais diferenças aí do dispensacionalismo e do aliancismo, tá certo? Precisamos ter uma noção do que é isso, porque quando formos falar sobre a escatologia em si, as diferentes eras, os diferentes tempos, onde se encaixa
a cada um dos acontecimentos, nós vamos ter que ter isso em mente para podermos então ter uma visão correta do que a palavra de Deus ensina, tá certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pelo apoio. Não deixe de se inscrever aí no nosso canal, dar aquela força, aquela moral, tá bom? Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês e que possamos aí, a cada semana, degrau, subindo degrau após degrau, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina tão maravilhosa e importante que é a escatologia. Que Deus abençoe ricamente a cada um e até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.